Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley, com muito prazer anuncio para vocês que essa é a nossa primeira aula do curso de Genética Humana, direcionada aí para os cursos de Ciências da Saúde e Biológicas. Nessa primeira aula eu quero trazer aqui uma breve concepção aí de alguns conceitos, de como que a gente vai permear várias discussões ao longo de várias aulas aqui dessa playlist. E aqui eu quero trazer para vocês, sobretudo, o porquê que é importante estudar-se a genética e, sobretudo, fazendo aqui correlações aí com aplicações clínicas diretas. Então, o intuito dessa aula é falar aqui conceitos fundamentais de genética e aplicá-los à medicina como um todo. Essa figura eu gosto de trazer a vocês porque é justamente o mosteiro onde o famoso Gregor Mendel, que é aquele que vocês corriqueiramente aprendem lá no ensino médio, viveu por muito tempo, né? E aí, quando a gente fala de genética, o nosso primeiro contato é justamente lá com Mendel no ensino médio, ou no ensino fundamental, quando se fala da história das ervilhas, que ele fez estudos com as ervilhinhas para observar as características. A partir disso, ele fez um modelo matemático para explicar como que se dava a transmissão das características genéticas e etc. O que é mais importante trazer para vocês é que, de fato, o Mendel ele é considerado o pai da genética, mas em nenhum momento o Mendel cunhou o termo gene, que é justamente uma das coisas que a gente vai se debruçar muito ao longo das discussões sobre genética humana, genética clínica, tá? O que o Mendel nos traz nesse estudo dele é justamente um tratamento matemático visando explicar como que se dá a transmissão de uma característica de uma geração para outra, mas ele não explica em nenhum momento qual que é a base molecular por detrás da transmissão de determinadas características. O que ele nos propõe com o estudo com as ervilhas, eu até peguei aqui esses prints do estudo dele, né, em alemão, é justamente apresentar subsídios probabilísticos. Então ele usa muito da probabilidade para explicar como que se dá essas características aparecendo em uma geração e em outra, mas em nenhum momento ele nos cunha, ele nos traz o conceito de gene. Ele fala de partículas hereditárias, ou seja, era uma coisa que era herdada de uma geração para outra. O que é mais importante ser destacado aqui é que esse trabalho do Mendel, gente, a priori, lá no século XIX, no ano de 1865, salvo não me falha a memória, quando ele propõe aí esse estudo, é que, tipo, o pessoal literalmente pouco deu importância, né? O pessoal fala, balela isso, né? O trabalho do Mendel, ele é retomado justamente lá no início do século XX, por esses carinhas aqui, né? Ó, o Good Vries, o Carl Corns, esse outro aqui que eu não sei pronunciar o nome, mas esses guris aqui, esses homens bonitos, né? Olha, esses homens esbeltos, é que começaram a falar, opa, esse trabalho do Mendel é interessante. Então eles fazem um resgate do trabalho do Mendel, e a partir disso eles começam a se debruçar como que é essa questão de transmissão de característica de uma geração para outra. Aí a gente já começa a ter, por exemplo, o conceito preliminar do que é um gene. Nós sabemos, por exemplo, que o Charles Darwin, com a teoria da seleção natural, nos traz também aí um resgate da teoria mendeliana, e aí ele consegue explicar o processo de evolução das espécies, né? Mas o mais importante é a gente se atentar que a genética é extremamente importante porque nós veremos que existe um rol de várias coisas. Então, essa figura aqui, desse paper de 2018, ele é maravilhoso porque ele nos traz aqui uma timeline, desde a descoberta do DNA e dos genes até a era genômica, que é o que é a bola do momento, tá? Então, a gente pode pensar que lá no Mendel, em 1866, né, com justamente o início aí desses trabalhos de genética, nós podemos pensar, por exemplo, no Charles Darwin com a teoria da seleção natural, e percebam que, com o passar do tempo, nós tivemos aqui uma evolução, né? Essa figura eu acho ela muito bonita, porque nada mais é do que a molécula de DNA sendo compactada, assim, novelando ao entorno de proteínas que a gente sabe que são as histonas, né, para formar os cromossomos. Mas percebam que desde os trabalhos mendelianos até hoje, olha o tanto de coisa interessante que a gente teve.
a descoberta do DNA recombinante, do código genético, dos animais genéticos, o mapa genético humano, o genoma da Escherichia coli, genoma da influenza, a técnica de PCR, aqui, ó, o gene de Huntington. Em 2003, quando você teve aqui, de fato, o genoma humano totalmente sequenciado. Então, cara, a gente tem bastante coisa. Eu vou até puxar um pouquinho de sardinha aqui para mim. Em 2007, teve-se aqui a descoberta do Daniel Herriot, né? Não a descoberta, mas um completo sequenciamento dos genes deles, né? O Daniel Herriot, para quem não sabe, é o famoso zebrafish, né? Ou paulistinha, que é um modelo animal alternativo corriqueiramente utilizado aí em substituição a camundongos. Inclusive, eu trabalho com isso, tá? Beijo, professora Beth. Beijo pra professora Mônica também. Cara, então tem uma porrada de coisa bacana que dá pra gente discutir ao longo dessas aulas aqui sobre genética. Mas o mais importante é entender qual que é o papel da genética na atualidade. E, gente, a genética a gente pode estudar ela pelo um viés extremamente mais básico, ou seja, esses fundamentos, e aí a gente pode aplicar a genética no campo da ciência humana, nos animais, na genética. Podemos estudar a genética de micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos, etc. Por exemplo, na pandemia de Covid-19, lá no seu início, nos anos de 2020, 2021, a corrida que teve para entender, por exemplo, qual que era o genoma do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, a questão das variantes, como que isso implica na saúde humana e como que isso era importante para a gente entender patogenicidade, questão de transmissibilidade, tá? A gente pode ter aqui genética de aplicação, gurizada, que nada mais é do que tu pensar agora em aspectos de herança genética associada com a medicina e a clínica, no sentido da gente ter diagnóstico, tratamento, prevenção, prognóstico. Olha isso daqui eu acho sensacional, que é, por exemplo, a farmacogenômica, que nada mais é do que tu pensar como que cada organismo responde frente a um determinado medicamento. Já vou dar um spoiler aqui para vocês, fofoca, hein? A forma como a gente responde a um determinado medicamento é diferente. O que a gente tem aí é justamente uma gaussiana, tu tem uma média populacional, e aí é prescrito aquele valor, mas tem indivíduos que podem metabolizar um fármaco muito mais rapidamente, aí tu tem que pensar, por exemplo, em aumentar a posologia, ou tem aqueles indivíduos que não metabolizam tão rápido, aí você tem que pensar, por exemplo, em diminuir a posologia para não causar um efeito de toxicidade. Pensar, por exemplo, nas vacinas. Podemos pensar também aqui na questão de melhoramento animal e vegetal. Por exemplo, classicamente o que nós temos aqui é a domesticação, a questão de cruzamentos selecionados. Mas hoje a gente tem, por exemplo, a manipulação genética, como os OGMs, transgênicos, a questão de ferramentas moleculares como o CRISPR-Cas9, que é uma das ferramentas, mas você tem outras ferramentas como Fingers, você pode pensar em Fisher, pode pensar em PCR, tem uma possibilidade infinita de ferramentas moleculares que tu pode utilizar visando o melhoramento animal e vegetal, que pode ter um significado muito importante dentro da agropecuária, da questão de medicina personalizada e etc. Tá? E nesse sentido, a ideia central de estudar essa genética, pessoal, é tu entender que esses conhecimentos sobre processos causadores de doenças são importantes da gente descrever porque tem fatores genéticos, ou seja, determinadas patologias elas são transmitidas de uma geração para outra, e quando tu conhece essas questões de transmissibilidade de uma geração para outra, de herdabilidade, é importante. Tu pode pensar também nas condições ambientais modulando determinadas patologias. E aí podemos pensar nos agentes biológicos, na suscetibilidade, por exemplo, de um indivíduo a fatores externos, em aspectos multifatoriais, e daqui é a bola do momento, porque, por exemplo, pensar o câncer somente como uma doença que tem cunho genético é um pouco errôneo, porque a gente sabe que os fatores ambientais, os fatores de nutrição, os fatores de comportamento
podem contribuir significativamente para ir para uma determinada patologia. Então, por exemplo, o comportamento sexual é importante também, porque alguns vírus são oncogênicos, tá? A gente pode pensar, por exemplo, em como utilizar a genética visando a melhoria da qualidade de vida de uma pessoa, tá? Então, melhoramento animal e vegetal, transgenes e etc. Então, percebam que a genética é extremamente interessante, tá? Olha esse paper sensacional, tá? Esse paper aqui, ele data ali de 2020, tá? Então, a gente precisou aí, nesse contexto do início da pandemia de Covid-19, correr loucamente para sequenciar o genoma do SARS-CoV-2, visando procurar estratégias para fazer diagnóstico. Então, por exemplo, os testes de PCR que a gente utilizou extensivamente e utilizamos ainda, visa basicamente você sequenciar numa amostra a presença do material genético do vírus, né? O Brasil teve protagonismo aqui, tá? Nós temos a doutora Jaqueline Góes, que fez o sequenciamento do SARS-CoV-2, tá? E aí, nesse sentido, a genética, cara, tem uma porrada de aplicabilidade. Tu pode pensar na genética humana, quando a gente pensa, por exemplo, em patologias que estão diretamente atreladas com a herança genética, tu pode pensar na genética médica de uma forma mais aplicada, como você vai fazer esse diagnóstico, prognóstico, aconselhamento genético, tá? A genética clínica, quais são os aspectos que eu tenho que me atentar? Existe, por exemplo, questões muito importantes no exame físico, como, por exemplo, a antropometria, que é medir, pesar, para você observar eventuais anormalidades. A genética comunitária, como que um determinado gene ele está distribuído numa população. A gente pode pensar agora na genômica, e aí nós temos uma série de várias coisas, né? Ó, citogenética, então, por exemplo, analisar a constituição cromossômica de um determinado indivíduo, visando entender como que se dá aí algumas situações de anormalidade, né? Eu falo de anormalidade porque é aquilo que não é encontrado corriqueiramente. A gente pode pensar, por exemplo, na questão de genética molecular, na bioquímica, na oncogenética em especial, porque sabe-se que existe aí genes diretamente atrelado com o processo de desenvolvimento de câncer. A gente pode pensar na genética do desenvolvimento, genética de micro-organismos, entender o genoma dos micro-organismos. É importante na hora da gente pensar, por exemplo, na formulação de estratégias vacinais, por exemplo, tá? E aí, nesse sentido, por que é importante a gente estudar genética médica? E, sobretudo, eu falo para mim, Wesley, como professor do curso da área da saúde, ou até mesmo indago aqui outros colegas que eventualmente estejam vendo essa aula, como que a gente tem que alicerçar o conhecimento de genética na formação biomédica ou na formação médica? A gente tem que pensar aqui na genética e na genômica básica, entender quais são os padrões de herança, qual que é a estrutura do DNA, do RNA, como que é o dogma central da biologia, pensar em aspectos de genética e genômica humana, pensar na genética e genômica biomédica, pensar na genômica clínica. Então a gente tem que permear várias discussões ao longo do curso de genética médica, visando dar subsídios teóricos, dar subsídios práticos para que o profissional da área de ciências biomédicas consiga, posteriormente, saber fazer um aconselhamento adequado ou proceder aí com exames corriqueiros de rotina. E aí, nesse sentido, existe aqui algumas sugestões de algumas competências que profissionais da saúde devem ter. Isso aqui vem da The European Society of Human Genetics, né, a Sociedade Europeia de Genética Humana. Como, por exemplo, tu tem que saber identificar os indivíduos que têm ou podem ter uma determinada condição genética. Nesse sentido, fazer o acolhimento, fazer o exame físico adequado, fazer o manejo desse paciente com essas condições utilizando diretrizes consolidadas. Não pode ser uma coisa espúria, feita com vozes da nossa mente. Tem que seguir protocolos, fazer uma coordenação de cuidados com os profissionais da saúde primária, geneticistas, especialistas apropriados. De que maneira? Vamos supor, tu é um profissional da área de medicina,
que estuda, por exemplo, condições associadas ao sistema respiratório, pneumatologista. Tu pode pensar, por exemplo, em como que você pode conciliar os seus conhecimentos dentro da área de pneumologia com outros conhecimentos de outros profissionais, tá? O trabalho dentro de ciências da saúde, gente, é um trabalho multidisciplinar. Não queira vocês pensar que tudo está centrado na mão do profissional médico, tá? Existem outros profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, psicólogos, que trabalham conjuntamente visando manter a qualidade de vida de um paciente, tá? Fazer aqui uma comunicação sobre a genética de uma forma compreensível, inteligível e sensível, ou seja, é importante a gente orientar de forma adequada o nosso paciente, trazendo aqui subsídios para que ele consiga por si só tomar decisões sobre o tratamento ou não, tá? Fazer uma obtenção de ajuda especializada e aconselhamento sobre as condições herdadas e oferecer o apoio psicológico social adequado, tanto ao paciente quanto à família de um paciente que tem uma eventual condição genética. Esse outro artigo aqui também, que é do Genetics in Medicine, ele é muito interessante porque ele nos traz esse seguinte escopo. O currículo de genética em uma escola de medicina, isso aqui eu pego para profissionais da medicina, mas eu quero trazer para todos os demais profissionais das ciências biomédicas e ciências biológicas, que o conhecimento em genética deveria e deve ser alicerçado em ter o conhecimento aqui médico, cuidado, habilidades interpessoais e de comunicação, aprendizagem e aperfeiçoamento baseado na prática e uma prática baseada em evidência, sobretudo, profissionalismo, tá? Uma prática baseada em sistemas e em aspectos éticos, legais e sociais, mas basicamente a nossa formação em genética, no contexto do ensino superior de ciências biomédicas e da saúde, é basicamente alicerçar o nosso conhecimento em compreender a organização do genoma e a regulação gênica, compreender o que é uma variação genética, como que é uma genética de população, como que são os padrões de herança, a citogenética e a genética molecular, a genética bioquímica, a oncogenética, tá? E a partir disso, vocês conseguem posteriormente trabalhar essas demais habilidades aqui. Pensar como que vai ser feito o cuidado, quais são as habilidades de comunicação, como que você vai se aperfeiçoar dentro da sua prática clínica, qual que é o profissionalismo, quais são os preceitos éticos, legais e sociais que devem permear a sua conduta. E aí, nesse sentido, corriqueiramente a gente ouve doença genética, beleza. Mas o quanto que é raro isso, né? Como que a gente pode falar que uma doença de fato é rara? E aí vem a pergunta, tá, como que a gente define que uma doença é rara, né? E existe já um consenso que é oriundo da OMS, Organização Mundial de Saúde, que nos traz o seguinte: quando tu tem uma proporção de 1 para 2 mil pessoas, a gente pode considerar uma doença como rara. E aí a pergunta é, o porquê que é importante a gente compreender o conceito de doença rara? Porque percebam que existe aqui de 6 mil a 7 mil doenças diferentes que atingem aqui um percentual entre 6 a 8% de uma população, mas 80% dessas doenças elas são de cunho genético. E é importante destacar que, quando se fala de doenças raras em específico, elas têm algumas características que precisam permear a nossa discussão, gente. Primeiro, existe pouco conhecimento biomédico e de saúde sobre essas patologias, são pouco diagnosticadas, por sua vez pouco tratadas e existe poucos investimentos. E nesse sentido é importante a gente ter um escopo de profissionais biomédicos estudando essas patologias, visando uma melhoria da qualidade de vida desses pacientes, beleza? Por sua vez, aqui pela tela que surgiu, é importante e pertinente nós destacarmos ainda aqui a seguinte pergunta, beleza? O que um profissional de saúde obrigatoriamente deve saber de genética? E simplificadamente, o que um profissional médico ou biomédico necessita saber de genética é, primeiro,
Fazer uma metodologia de investigação clínica adequada, então, nesse sentido, nós precisamos saber o histórico familiar, aspectos de exame físico especial, como a antropometria, a dismorfologia, a sindromologia, a gente vai conversar daqui a pouco, resumidamente, sobre esses aspectos. Precisamos saber metodologia de investigação laboratorial, então, citogenética convencional e molecular, aspectos bioquímicos a serem analisados, a biologia molecular, tá? E, por sua vez, nós precisamos fazer aqui metodologias de prevenção a nível primário, então, no sentido de saber fazer um aconselhamento genético, quando sabe-se que há uma eventual doença de cunho genético, tá? E aí, fazer, posterior a isso, uma metodologia terapêutica adequada para isso. E, nesse sentido, quais são as ferramentas de investigação que a gente precisa permear a nossa discussão? Primeiro, a metodologia de investigação clínica. Então, o histórico familiar é importante a gente saber, então eu tenho que observar, em especial, 3 gerações, então eu começo lá dos avós, pais e o filho. Observar, por exemplo, a questão de consanguinidade, ou seja, primos que são casados entre si, existe uma possibilidade de ter uma transmissão aí de determinadas condições genéticas. Observar os casos semelhantes, analisar se existe aqui a questão de doenças congênitas. Então, você fazer um histórico familiar, reconstruir a história genética é extremamente importante. E aí, nesse sentido, por exemplo, a gente pode, mediante a reconstrução do histórico familiar, construir os padrões de herança, observando-se, por exemplo, se é um padrão de herança autossômica excessiva, que a gente vai discutir mais adiante, ou se é um padrão de herança dominante. Percebam, vou até voltar aqui, que no padrão de herança recessivo, você tem uma condição que aparece numa determinada geração, mas na outra não. Na dominante já aparece em uma geração, em todas as gerações, tá? Então é pertinente a gente discutir isso dentro desse contexto, beleza? Observar se uma determinada condição genética ela está diretamente atrelada ao sexo. Então nós temos, por exemplo, algumas doenças ligadas ao X, outras ligadas, por exemplo, a um padrão de herança mitocondrial, ou seja, isso aqui é oriundo da linhagem materna, ou seja, a mãe que transmite essa condição para o filho ou para a filha, tá? E aí, um outro aspecto pertinente aqui é o exame físico. Então, o exame físico, ele é interessante porque tu consegue fazer mediante a antropometria, ou seja, fazer essa mensuração, por exemplo, de envergadura, de estatura, de distância entre determinadas estruturas corpóreas, como olho, nariz, do lábio até o nariz e por aí vai. Questão de MC, etc. Tudo pertinente para que a gente tenha aqui alguns subsídios para fazer aí alguns prognósticos e ter alguns insights sobre possibilidades ou não de determinadas condições genéticas, tá? Tem-se também aqui o exame dismorfológico, ou seja, analisar se, por exemplo, aqui eu cobri o olho por uma questão ética, mas, por exemplo, aqui você pode, nesse bebê, você tem um rebaixamento palpebrar, que é característico de uma condição. A mão também, ó, ele é diferente. Aqui, ó, não tem separação dos dedos, tá? E isso daqui tá associado com uma condição genética. Aqui, ó, rebaixamento palpebrar também, a questão do lábio. Então, a genética desmorfológica, inclusive eu tenho uma grande amiga, a professora Cristina Vetros, que trabalhou com isso aqui por muito tempo, né? E a ideia central é observar se essas questões aqui também, ó, fazer o exame dismorfológico é pertinente para você observar isso, tá? Aqui, ó, o padrão do lóbulo da orelha, tamanho do crânio, tá? E aí nos exames laboratoriais, que é a parte mais clínica mesmo, tu pode usar aqui a citogenética, que basicamente permite fazer uma análise da constituição cromossômica desse indivíduo, tá? Então tu consegue fazer uma técnica que a gente chama de cariotipagem, que é basicamente você observar que as bandas de um cromossomo, e aí você consegue reconstruir o mapa cromossômico observando eventuais anormalidades nesse
conjunto cromossômico. Pode ser aqui algumas questões de trissomia, nulissomia e por aí vai, tá? Então, por exemplo, isso aqui, ó, é uma reconstrução de um genoma, tá? Então tem aqui, ó, todos os cromossomos, e aqui tu tem um cromossomo de uma mulher, tá? Então tem aqui os 22 cromossomos autossômicos e aqui o cromossomo sexual, beleza? E aí tem algumas indicações para você fazer o exame citogenético. Quando você tem aqui um fenótipo reconhecidamente secundário à cromossomopatia, isso a gente vai discutir mais adiante no nosso curso, tá? A combinação de problemas de crescimento e desenvolvimento, tanto físico quanto cognitivo, malformações múltiplas, natimortalidade e morte neonatal, infertilidade ou aborto habitual, histórico familiar para anormalidades cromossômicas. Então, você consegue, mediante esses preceitos aqui, fazer indicação para o exame citogenético. Tá? Então, por exemplo, ó, síndrome de Down. A gente consegue analisar no exame citogenético a trissomia do 21. Então, você tem um cromossomo a mais aqui do 21, que está muito diretamente atrelado a algumas condições, como, por exemplo, uma disjunção desigual dos cromossomos homólogos lá na anáfase 1, translocação robsoniana e etc. Aqui, por exemplo, é a trissomia do 18, que é a síndrome de Edwards. Aqui, por exemplo, é a trissomia do 13, que geralmente causa morte aí em poucos dias após o nascimento, ou até mesmo morte intrauterina. Você tem aqui a síndrome de Williams, que tu consegue, através da citogenética molecular, estudar especificamente regiões específicas do cromossomo que apresentam aí uma determinada variabilidade, uma determinada variante genética, tá? E nós temos aqui as técnicas moleculares, né? Dentre as quais eu destaco aqui o PCR, né, que é a reação da polimerase em cadeia, que é uma técnica de sequenciamento, de certo modo, né, porque tu consegue fazer uma análise dos fragmentos de DNA, então você consegue observar através dessa técnica aqui, você amplifica o material genético. Nós temos aqui as técnicas de sequenciamento, então, por exemplo, tem essa síndrome aqui de Alderman, que está associada aqui com uma mutação específica de uma base nitrogenada, e aí o sequenciamento é a bola do momento aí, tá? Nós temos aqui alguns processos, como por exemplo array, tá? Existe uma porrada de vários processos bastante interessantes aí que dá pra gente utilizar para fazer o diagnóstico, tá? Você pode fazer aqui, por exemplo, um sequenciamento mais específico, então você consegue criar um mapa cromossômico e analisar aí eventuais alterações que você tenha nessa estrutura cromossômica, tá? E você tem aqui o sequenciamento em escala genômica e exômica, tá? Então você consegue analisar a questão dos exons, a questão do genoma como um todo, e aí o sequenciamento é o que está mais em voga, beleza? E aí, ó, você pode fazer várias coisas, né? Ó, você pode fazer aqui um sequenciamento completo de exoma, tá? E aí você vai ter aqui toda uma série de vários dados bastante interessantes para você observar eventuais condições que podem estar atreladas com cardiopatias, com doenças hereditárias e por aí vai. Você consegue detectar uma porrada de coisas que você possa imaginar, tá? Por exemplo, esse teste aqui, teste do Brosh-Chincha, você consegue identificar cerca de 280 doenças em um único teste, tá? E aí, o sequenciamento de genoma é o que você tem agora e você tem bastante dado que tu consegue obter disso, tá? E por fim, nós temos aqui o aconselhamento genético, né? Que visa basicamente você fazer uma comunicação de problemas humanos relacionados aqui com a ocorrência ou risco de ocorrência de uma determinada condição genética, tá? E aí, nesse sentido, o aconselhamento genético ele está diretamente atrelado com você fazer uma compreensão do fato médico, então, fazer o diagnóstico, entender qual é a causa, como que isso é tratado, observar como que isso é herdado, vamos supor, se é uma condição autossômica excessiva, dominante, mitocondrial, tá? Quais são os riscos de recorrência, entender as opções frente ao risco de recorrência, fazer aqui a escolha da conduta mais apropriada,
fazer o ajuste dos membros, tanto familiares quanto a pessoa portadora de uma condição genética, beleza? Mas o mais importante que eu quero só finalizar aqui nossa aula é que o aconselhamento genético, ele baseia num princípio ético muito importante, que é o princípio da não diretividade, que basicamente nos traz o seguinte: você, como profissional biomédico, tem que fornecer as informações das causas, qual que são os tratamentos, mas você não pode induzir o paciente a fazer o que você quer. Você tem que mostrar, dar o apoio e cabe só e somente a ele fazer aí a escolha para o tratamento, beleza? E é isso, gente. Essa aula introdutória eu espero não ter sido muito extensivo, mas se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, acompanhe as próximas aulas e eu espero que você tenha gostado, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!